Eu sou Ana Ramalho, nasci em 19 de março de 1979, em Sedufeita, no Porto. Ok, e qual é que é a tua primeira memória da música, seja que música for, a memória mais antiga que tens relacionada com a música? A mais antiga, provavelmente, não sei. Sei que eu comecei a dançar muito pequenina, fui para o balé para aí com 5 anos, ok. Andei muito tempo no balé, depois para a dança jazz, sempre tive música e dança, especialmente na minha vida. Ora, a data precisa, será para aí aos 4 ou 5 anos, sim. Então o primeiro contacto é já associado à dança? Sim, foi. Meus pais sempre ouviram muita música, eu sempre tive muita música em casa, de muitos géneros, mas a mim mais tocou-me uma dança e fui para o balé, uma dança mais clássica. No início só havia balé lá, eu morava na Meia, depois começaram a ver outras coisas e eu fui para uma coisa mais, chamava-se dança jazz, que era mais mexida, mas andei muitos anos na dança, sempre com música na minha vida. E depois, no teu percurso, na tua adolescência, etc., que música é que ouvias? Havia tantos géneros musicais. Eu passei por várias fases e agora gosto de tudo um pouco. Passei por fases, por influência, talvez da minha irmã, que era mais velha, sei lá, de Peter Murphy, Bauhaus, a coisas mais antigas dos meus pais, de ABBA ou Queen, coisas do género. E depois, quando comecei mais a ser eu, propriamente o meu gosto, entre aspas, ou do metal à eletrónica, a cenas mais clássicas, tipo, sei lá, Rodrigo Leão ou coisa do género. É tudo muito misturado. Ok, e nessa altura eras mais consumidora de música ou já tinhas alguma vontade de tocar e de ter um... Não, sempre fui muito mais consumidora. Achava piada, especialmente a parte rítmica, não tanto, sei lá, a parte de ler uma pauta, por exemplo, achava piada, mas sempre fui consumidora, não tocar. E depois, entretanto, vens para o Planalto. Pronto, depois, se quiseres explicar um bocadinho o porquê de vires ao Planalto e o teu contacto com a música tradicional daqui. Sim, o primeiro contacto que tive com o Planalto foi em 2007, através de uma visita de estudo da minha universidade. O meu curso é Engenharia Zootécnica, nós fomos a várias explorações de pecuária daqui da zona e também em Zamora. E conheci os burros de Miranda, da associação, a EPGA, e adorei o trabalho deles. E logo nesse verão vim fazer voluntariado, ainda em 2007. Depois terminei o curso e contactei com eles para fazer um estágio profissional cá. E em 2008 e 2009 vivi cá 1 ano e meio. E foi mais nessa altura, porque eles também iam muito às festas daqui, que tive o primeiro contacto com a música de cá, propriamente. Lembras-te da primeira festa que foste quando cá estiveste? Acho que sim, acho que foi em Atenor, na associação. Não sei se foi um São Martinho. Não, São Martinho era mais aqui, em Palassolo. Talvez uma festa que a Leiras organizava lá. E lembro-me de ficar fascinada com aqueles sons, que nunca tinha ouvido, e muito menos assim ao vivo. Já tinha ido a muitos concertos, mas eram outros géneros musicais. E adorei, especialmente porque dancei muito. E foi isso que me atraiu mais. E aprendi logo as danças tradicionais, gostei muito. Então o teu primeiro contacto aqui com a música acaba, ou melhor, o teu primeiro interesse acaba por ser mais pela dança ou pela música? Sim, foi pela dança. Nos concertos havia sempre gente que gostava de dançar e puxava o resto do público. E eu entusiasmei-me logo, porque adoro dançar. E aquele género musical não era dos que eu mais sabia, este mais tradicional daqui. E entusiasmei-me logo e foi muito através da dança, sim. Se calhar, se não gostasse de dançar, não teria tanto interesse depois de tocar. Tendo em conta que os géneros musicais que ouvias regularmente eram um bocadinho diferentes daquilo que as festas, o que é que te levou a interessar-te pela música tradicional? Eu gostei muito do som diferente da gaita de foles e das percussões que acompanham tradicionalmente. E lá está, acho que foi mesmo o prazer de dançar que me fez depois olhar mais para os músicos e gostei. Eram sons diferentes, e como eu já disse, tenho gostos musicais muito diferentes. E foi esse interesse de juntar a dança tradicional, depois olhar para os músicos e ver aquilo, justamente a percussão, chamou-me mais a atenção. E acho que foi daí que cresceu o interesse. Sim. Achas que pelo facto das festas aqui serem festas muito coletivas, no sentido de quem está a tocar depois também vai dançar e quem está, nem que seja só a ouvir, mas está a fazer parte da festa, de ser um ambiente coletivo e de haver uma partilha não só da parte musical performativa, mas também das pessoas que estão a dançar e das pessoas que estão encostadas só a ver, sim, mas de sentir que está tudo para o mesmo, achas que isso também influenciou e de certa forma cativa quem vem de fora? Sim, completamente. Acho que as festas daqui são diferentes de grande maioria do resto do país, se puder dizer assim, por causa disso, porque interagem muito o público e os músicos
os músicos, como disseste, vão dançar e depois chamam as pessoas, depois há outras pessoas que só gostam de dançar, pois há muito, as pessoas de cá gostam muito de ter essas festas. Eu já cá vivo há alguns anos e venho muitos parentes e amigos cá e adoram participar nessas festas, porque realmente o público é muito envolvido no concerto, na festa em si, e se torna diferente de outras festas de outro género, que seja noutros sítios do país. Vá. Entretanto, depois de estar já com esse contacto com essas festas, decides começar também a tocar. Sim, depois, mais tarde, eu estive cá então 1 ano e meio, em 2008, 2009. Depois, por uma questão de trabalho, tive que sair daqui, mas sempre voltei cá nas férias e sempre, lá está, num voluntariado com a EPGA. Ia sempre a festas, ou vinha cá em alturas festivas, ou tentava descobrir se houvesse uma festa na altura em que eu vinha. E sempre me atraiu imenso ver os músicos. Depois, assim que tive a oportunidade de viver para cá, arranjei trabalho cá e estou cá desde 2015, salvo erro, 2014. E a partir daí tive ainda mais contacto com as festas e comecei a conhecer as pessoas e soube que ensinavam e tive esse interesse e comecei a ter aulas de gaita em 2015. Exato. A de gaita, peço desculpa, de caixa. Comecei a ter aulas de caixa tradicional, de caixa de guerra, em 2014 ou 2015. E o interesse pela caixa vem já de um interesse de trás? Foi uma escolha aleatória ou foi uma escolha deliberada? Não, vou tocar percussão. Eu acho que sempre tive mais... sempre gostei mais de ouvir a parte de percussão, mesmo nas músicas. Quando eu andava na escolinha, as pessoas só ensinavam flauta, eu nunca tive nenhum interesse. Chamava a atenção, por exemplo, o piano. Tenho um cunhado que toca piano e sempre me atraiu muito, mas sempre assim muito difícil, aquela coisa de aprender música e a pauta e não sei o quê. Depois, como me apercebi que o ensino, especificamente o da Lérias, era de ouvido e como sempre achei muita piada à bateria e a caixa tradicional, e pensar que eu poderia proporcionar às pessoas o que estavam a proporcionar-me a mim naquelas festas, deu-me imensa vontade de aprender. E como é que foi essa tua aprendizagem? Foi complicado. Lá está. Eu tenho noção de ritmo, mas é um bocado difícil de coordenar as mãos e há batidas muito simples, há ritmos muito, muito simples, há outros mais complicados e depois é só uma vez por semana e depois às vezes também não ia às aulas todas. E lá está, neste momento não me considero uma caixeira, é mais para desenrascar quando é preciso. O bombo não, o bombo já toco com bastante à vontade e dá-me muito mais liberdade, lá está. Eu quando estou a tocar caixas tenho que estar muito, muito séria, muito concentrada naquilo que estou a fazer. Quando estou a tocar bombo estou muito mais contraída e até danço quando estou a tocar. E o facto de estar a dançar deixa-me muito mais à vontade e aprendi muito mais rápido o bombo do que a caixa, que é preciso mais concentração. E nunca fui muito concentrada em aula nenhuma. A de música também não ia ser exceção. Antes de irmos um bocadinho para a frente, só pegar nessa coisa importante que tu disseste. Achas que pelo facto do ensino ser um ensino tão informal neste aspecto da transmissão, também fez com que a tua aprendizagem fosse bastante mais facilitada? Sim, sem dúvida. Se tivéssemos começar todos do início com aquelas coisas, aprender as notas musicais e a pauta, foi isso que a mim, pessoalmente, me afastou de ter aulas de música com outros instrumentos, uma coisa mais clássica. Vá. Este tipo de ensino mais tradicional, mais de ouvido, de ver o professor a tocar e a gente imitá-lo, e a única coisa que estava escrito no quadro eram aqueles ritmos e onde é que era mais a situação e não sei o quê, nós a tentar fazer o que ele nos estava a pedir, acho que é completamente diferente. Para mim é muito mais descontraído e mais simples de aprender e evolui muito mais rápido, embora depois cheguei àquela parte em que devia treinar mais. Além desta parte da formação, depois já há uma vertente também muito performativa, não é? De participação, se calhar enquanto Lérias, enquanto grupo de percussão e de gaitas, e também, se calhar depois já numa vertente que já vamos falar mais à frente, aí sim de música tradicional nas festas, etc., em que há um rigor um bocadinho, se calhar, maior.
Tu lembras da primeira atuação que fizeste com gente a ver-te, de público? Sim, sim, lembro perfeitamente. Estava super nervosa. Foi na Póvoa, num carnaval. Eles faziam lá o intrudo, a queima do já não sei como é que se chamava. Tinha teatro também, dos Tretas, na Léiras. E nós estávamos uns 4 ou 5 de percussão e foi a minha primeira vez e eu estava super nervosa, estava a aldeia toda e os amigos todos e o pessoal da EPH e toda a gente e eu super nervosa, mas toquei com imenso orgulho e o professor estava ali à nossa beira, não é? Claro, a dar o apoio todo e gostei imenso daquela experiência. E lá está, as pessoas participam muito e são muito descontraídas e começam logo a dançar quando a gente toca e isso também me deu imensa vontade de tocar para eles. Bem. E achas que, por exemplo, pelo facto de teres vivido essa experiência de um ponto de vista mais de grupo, ou seja, não teres começado a tocar com gaita, caixa e bombo, um trio tradicional, Sim. com uma função social, achas que o facto de teres estado a aprender numa forma mais informal de escola, etc., e depois teres tido contacto com o público no meio de outras pessoas que estão a tocar gaita e estão a tocar outras percussões, etc., facilitou também o teu à vontade e o teu relaxamento ao tocar? Sim, sem dúvida. Eu lá está, isto foi há 4 anos, talvez, que eu toquei a primeira vez. Sim, 4, 5 anos que eu toquei a primeira vez. Já tenho alguma idade. E mesmo assim fez-me dar um apoio que não tem nada a ver quando estamos a tocar sozinhos, ou com o dito trio. A pressão é muito menor. Quase que estamos com aquela coisa de que se nos enganarmos, como estamos todos em grupo, é capaz de disfarçar. Eu imagino os miúdos que estão a começar na Léiras, com 6, 7 anos, o que for, e se eles então, se tivessem que começar a tocar sozinhos, ou só com a gaita, ou só com o gaita, a caixa bombo, acredito que seria muito, muito mais difícil. O facto de estarmos em grupo e estarmos todos assim mais ou menos ao mesmo nível, estamos todos a apoiar-nos e vai correr bem e é completamente diferente. Eu gosto muito eu gosto muito de tocar em trio, mas quando vamos em grupo com aléreas, muitos gaiteiros é muito, é assim, não sei, é mais aconchegante, é mais confortável de tocar. E pegando depois nesta tua experiência toda, entretanto começas também a participar naquilo que é a tradição no sentido mais funcional, de participar com grupos. Vamos dividir se calhar os pauliteiros e o resto. Mas começas a participar também em festas, a fazer alvoradas, peditórios, etc. Explica-nos um bocadinho o teu percurso também nesta dimensão. Pois lá, como com aléreas tocávamos em vários sítios e especialmente chamava mais a atenção na Feira dos Sabores, no Festival de Sabores. Houve várias pessoas que me viram a tocar e que posteriormente me vieram convidar para tocar com elas noutras festas. Não só dentro de Léiras como fora de Léiras, já toquei várias vezes em algumas festas mais tradicionais com o trio e eu gosto de fazer parte, depois conheço muita gente, as pessoas das festas vêm sempre ter connosco, depois chama a atenção por ser mulher, normalmente sou a única mulher do trio e chama a atenção. Depois juntei dinheiro, lá está, a tocar no verão, juntei dinheiro para comprar o meu traje tradicional e ainda sinto mais orgulho em tocar por estar trajada. Também já fui acompanhar alguns grupos de pauliteiros e ainda me sinto mais orgulhosa quando é nesse contexto. Acho que é mais responsabilidade. Quando estamos com aléreas, também é. Mas é diferente estarmos em grupo e como eu já sou mais velha, há muitos miúdos quando vamos em grupo e eu gosto imenso de fazer parte daquele grupo, mas tenho orgulho em que Aléreas tenha crianças e é diferente. Quando estou eu sem o pessoal de Aléreas ou numa situação mais tradicional, é outro tipo é um orgulho mais sério, mais formal, e como eu não sou de cá, mas adoro estas tradições de cá, ainda me sinto mais mirandesa quando faço parte dessas festas. Ok, pegando um bocadinho naquilo que estavas a dizer, e pronto, já falámos um bocadinho desta parte das festas, em relação aos pauliteiros, como é que foi a tua experiência de tocar com pauliteiros? É uma responsabilidade muito grande. Eu só toquei bombo com os pauliteiros, não me sinto preparada para tocar caixa ainda. Acho que a gaita é a alma da música, claro, mas a percussão para mim
é o que dá o ritmo da dança dos pauliteiros e parece-me que se o caixeiro ou o bombeiro ou a pessoa que toca bombo se enganar, parece que eles também se vão enganar. É uma responsabilidade imensa. Mas comecei devagarinho, acho que foi com os gaiteiros os pauliteiros aqui de Palassolo, porque o professor faz parte, porque me conhecem e começaram a convidar-me. Não sendo de cá, não sou a prioridade, não sou a primeira pessoa a ser chamada, mas digo-lhes sempre que estou disponível, quando sei que nada data eles precisam, que estou disponível para aquela data. Se não tiverem ninguém de cá, eu vou. E tendo o traje tradicional, então vou com o meu traje. A primeira vez que toquei com eles foi com traje emprestado, mas depois do meu traje ainda tenho mais orgulho. Mas é muito bom fazer parte. Os pauliteiros são uma coisa única e poder fazer parte desse grupo é qualquer coisa. Vou-te fazer uma pergunta em duas fases. Na primeira fase, ainda na parte mais geral da coisa, como é que te sentes e também qual é que foi a percepção das pessoas na generalidade aqui no concelho ou no território de ver uma mulher a tocar instrumentos que à partida são instrumentos marcadamente de homens, como as gaitas e as percussões, etc. Ainda sinto mais orgulho. Sendo a exceção, lá está, como já disse, vem muita gente, dirige-se a mim e ficam admirados, especialmente mais com a caixa. No bombo se calhar ainda é exceção, mas não é tanto, talvez. Há muita gente que acha que toda a gente toca bombo. Isso para mim é eu se calhar no início também achava, mas não é bem assim. E o bombo é muito, muito importante em toda a música. Mas as pessoas realmente estão a ficar um bocadinho mais abertas a isso, mas até agora só havia meninas, no caso dos pauliteiros eram porta-bandeiras. Todo o trio gaiteiro era de homens e chama a atenção realmente, e eu ainda tenho mais orgulho e gosto de mostrar às pessoas que as mulheres também são capazes, pois claro que sim, e as tradições são muito boas para se manterem, mas já há que evoluir um bocadinho. E achas que o facto de haver uma mulher a tocar numa posição de um trio de gaiteiros para um grupo de pauliteiros, que acaba por ser assim, uma dimensão um bocado sacralizada também, achas que o facto de haver uma mulher a tocar num trio de gaiteiros que toca para pauliteiros acaba por ser um ato revolucionário que pode ter implicações nas mudanças de mentalidades da sociedade? Sim, eu acho que qualquer mulher que exerça alguma coisa que normalmente é exercida por um homem é uma responsabilidade e realmente pode fazer a mudança das coisas. Devagarinho, então em sítios no interior ainda mais devagarinho será, mas devagar se vai ao longe. E se eu puder contribuir um bocadinho para essa evolução, melhor. Falámos de pauliteiros, nós sabemos que também há pauliteiras. Estou-me a lembrar das de Valcerto, possivelmente das primeiras, estou-me a lembrar também das de Malhadas. Sim. Sindim também tem pauliteiras. Qual é que é a tua opinião sobre isso? Sinceramente não acho que haja necessidade. Acho que há grupos de folclore, há danças mistas e eu acho que, lá está, eu gosto de ver as tradições evoluírem, tudo bem, mas para mim o grupo de pauliteiros é um grupo de homens que vem, supostamente dizem, de danças guerreiras e simboliza os combates que havia antigamente e uma série de coisas. E acho que, havendo ainda por cima cá em Miranda, há danças mistas, há danças tradicionais onde as senhoras podem dançar. Não vejo necessidade nenhuma de haver grupos de pauliteiras. Sinceramente, acho um exagero. Mas cada um faz o que quiser. Não sou contra. Eu não faria parte de um grupo de pauliteiras. Muito sinceramente, adoro tocar com os pauliteiros, tenho imenso orgulho. Mas pauliteiras acho que não. E gosto muito das danças tradicionais. E só não fui ainda para as danças mistas, como por exemplo as mirandanças, por dificuldades de horário nos ensaios, porque senão tinha ido. Mas não vejo necessidade das mulheres dançarem uma música que é de homens. Pegando um bocadinho, agora nisto estamos a falar das danças mistas, como é que foi a tua aprendizagem das danças tradicionais aqui em Terras de Miranda? E que estavas a falar das danças mistas, não é? Que por oposição à dança dos pauliteiros, que acaba de ser uma coisa à parte. Sim. Como é que foi a aprendizagem das danças e se te lembras quais foram as primeiras danças que aprendeste a dançar e eventualmente qual é a dança que gostas mais? Sim, o meu primeiro contacto foi, lá está, em 2008, nas festas que a Leiras fazia e que nós íamos com o pessoal da EPH. E
E assim que eu me apercebi que o pessoal estava a dançar, meti-me logo e tentei aprender. A primeira dança que aprendi foi a saia da Carolina, que é a mais simples de todas, e como eu sempre tive muita noção de ritmo, apanhei aquilo muito facilmente. Depois, mais tarde, aprendi o pingacho e o repasseado, e são as que eu mais gosto, e a rota, como lhe chamam. E são muito daqui. Qualquer baile tradicional de cá, seja com acordeão, seja com gaita, ou às vezes um acompanhar o outro, tem sempre um repasseado e uma rota, e toda a gente sabe dançar, desde os mais velhos aos mais novos, toda a gente sabe dançar. E aprendi com alguma facilidade. O repasseado talvez mais complicado, aquelas voltas todas, mas dá-me imenso gozo dançar, e gostei muito desde o início das... Não são danças complicadas, têm as suas voltas, não é? Mas depois, quando aprendi mesmo em oficinas de dança, pela Susana, quer no Boa Gaiteiro, quer em festas de Alérias, ela ensinava-nos passos, mas dizia muitas vezes que toda a gente metia o seu pezinho, fazia o seu movimento, a sua característica. Se nós virmos pessoas mais velhas a dançar nos bailes, vemos que cada um dança à sua maneira. Então, o repasseado nas voltas, cada um dá o seu toquezinho, e há pessoas que estão a ver de longe a dizer: não sei quantos que está a dançar, de certeza, aquele pé, não sei o quê, aquela volta que está a dar, eu não sei quem. E cada um mete muito o seu cunho na dança tradicional, e isso ainda me fez gostar mais de dançar. Uma vez que estamos no território transfronteiriço, estamos aqui muito próximo de Espanha, para ti, que és uma pessoa que vem de fora e que acaba por absorver toda esta cultura mirandesa, sobretudo esta cultura musical, danças, etc., qual é que é a importância de estarmos aqui encostados a Espanha? Qual é a relação que há e como é que isso também mexe contigo naquilo que é a tua percepção da música? Eu muito sinceramente nunca gostei muito de Espanha, especificamente dos espanhóis, mas tenho vindo a conhecer pessoas simpáticas e interessantes neste meio da música tradicional. Já, lá está, em festas, vêm muitas pessoas cá, e nós também vamos às festas de lá, especificamente na Escola de Música de Travassos. Há muitas experiências cruzadas, e só temos a ganhar uns com os outros, eu acho. Eles têm muito melhores condições, infelizmente, de ensino do que nós, mas por o que nós temos, fazemos muito, e esse convívio é muito saudável, e eu acho que é de se manter. Ainda por cima, aqui tão perto, tem toda a lógica que continue, e só temos a ganhar uns com os outros, eu acho. E achas que este contacto com a Espanha é uma coisa que se está a fortalecer ou de certa forma se está a afastar? Eu achava que estava a fortalecer. Este ano é que é um ano que está a afastar tudo e todos. Mas acho que as pessoas vão continuar nisso, e há grupos que têm pessoas de cá e de lá, e há amigos que se juntam e formam projetos ibéricos, vá. E acho que é para continuar. Espero bem que sim. Voltando um bocadinho mais atrás, à questão do género, à questão de seres mulher e tocares aqui, e sendo uma pergunta um bocadinho de provocação, onde é que achas que acaba o limite da tradição? Ou seja, até que ponto é que podemos brincar com a tradição e fazer coisas novas? Isto estou a dizer, estou a lembrar de um caso concreto, de um intercâmbio que a Alérias fez com malta de Mindelo, com a produção tradicional, sim. E depois até se criou um repertório novo, uma música. Portanto, isto acaba por ser também uma fusão. Claro. Não é? Portanto, o que é que achas que na tradição se pode mexer e que não se pode mexer? Isso é muito difícil, ainda por cima eu que sou completamente leiga nestas coisas, quer na parte histórica, digamos, da música, quer na parte mesmo profissional, digamos. Mas o exemplo que falaste de juntarmos um grupo de percussão brasileira à Escola de Alérias, que é tradicional, e de Miranda, na minha opinião, foi mesmo, para mim, foi das melhores experiências que eu tive desde que toquei na Alérias. A juntar o som das gaitas de fole com a percussão brasileira foi das coisas mais incríveis que eu já ouvi e que fiz parte, felizmente, e gostava que tornássemos a fazer coisas desse género. É muito difícil
fazer esse limite. Eu acho que é muito uma questão de opinião pessoal, eu acho. E lá está, quem estuda estas coisas tem muito mais propriedade para decidir, entre aspas, se é que alguém tem que decidir qual é que é esse limite. Mas, não sei, sinceramente. Mas achas que estes processos são mais validados por académicos do que propriamente pelas pessoas que tocam e dançam? Mais validados? Ora bem, eu acho que quem está propriamente na festa, quem toca, tem mais validade, digamos, do que quem dá opinião num escritório em Lisboa, porque há muitos anos que estuda pautas, por exemplo. Percebes? Quem está propriamente no meio, quem sabe que o tio Ângelo Ribas ou o tio Zé Maria aprenderam a tocar numa coisica de madeira que fizeram para lá um buraco, quer dizer, isso acho que para mim tem muito mais valor do que os grandes estudiosos que poucas vezes tocaram numa festa tradicional, por exemplo. Mas se houvesse que haver uma lei que fizesse, tinha que ter a opinião de toda a gente, não é? Tinha que haver ali o equilíbrio. Mas eu, como não percebo nada de música em termos de leitura musical, sou completamente leiga eu não me sentia bem para fazer parte dessa decisão. Eu digo isto porque, só para perceber se é um processo que é natural ou se é um processo que é, de certa forma, imposto. Não imposto de uma forma autoritária, mas imposto de uma forma quase moral, pelo peso da tradição. Que processo? Desculpa. Este processo, por exemplo, de inclusão de repertórios, nós estamos a falar de um caso concreto. Por exemplo, a Lérias, nesse intercâmbio, acabou por fazer uma música original que hoje em dia se disseminou aqui no Planalto e acaba por fazer parte da tradição. Achas que isto é um fenómeno que faz parte da tradição ou é uma coisa que não se devia mexer? Sim, acho que não. Acho muito importante aprendermos as músicas antigas e as que começaram, as tradicionais, até porque, infelizmente, a população de cá está cada vez mais idosa e quando a gente vai aos bailes tradicionais e às festas, as pessoas gostam que a gente toque aquela e eu acho muito importante que se comece por aí. Mas evoluir sim, e mudar sim, e lá está, sabendo as tradicionais, por que não mudar? Acho que sim, só temos todos a ganhar. No início também não havia nenhuma e foi-se fazendo. As coisas têm que começar por algum lado e se houver 10 músicas no repertório todo, vamos tocar todos durante 1000 anos 10 músicas, é um perfeito disparate. Tem que se incluir e nós, claro que sim. Infelizmente, isto é um comentário à parte, há tão má música que nós temos que contribuir para a boa. E o que é boa música e má música? É uma questão de gosto, claro. Eu acho que neste momento está tudo tão facilitado que toda a gente faz música e há gente que faz música muito boa e há gente que coisa. Não. Isso é uma coisa muito pessoal. Tu quando dizes nós temos que contribuir para a boa música, quais é que são os elementos que são critérios fundamentais para contribuir para essa boa música? Isso é uma coisa muito profunda. Não, é o que te digo. Com estas coisas de globalização, internet e não sei o quê, e que toda a gente tem um estudo em casa e há muitos programas de computador que se faz, acabam por fazer muita música, mas é muita música muito igual, com sempre os mesmos ritmos e as músicas não mudam e depois se há uma pessoa que tem sucesso com aquele determinado género, toca a fazer, toda a gente faz aquele género e acaba por ser tudo muito igual e eu acho que tem que se continuar, lá está, com as tradições e evoluir um bocadinho até para chamar gente jovem. Eu sei que há professores que já ensinam músicas que são sucessos da juventude para a gaita, mas para apelar mais aos miúdos, para os chamar mais para os instrumentos tradicionais. Mas acho que tem que haver música de muito género e a tradicional também tem que continuar e evoluir um bocadinho, porque senão depois acontece como há uns anos que só havia meia dúzia de pessoas que sabiam tocar. Vendo aquilo que estás a dizer agora, de haver pouca gente a tocar há uns anos, e pela tua experiência desde os anos que cá estás, sabendo que antigamente havia poucos gaiteiros, havia poucos queixeiros, havia poucos grupos de pauliteiros, se calhar, tendo em conta que, se calhar, hoje em dia há
há uma expressão muito mais presente nas aldeias de músicos e de dançadores e de paliteiros, etc. Como é que vês este processo todo de trás até aos dias de hoje? A nível da transmissão, do conhecimento, Sim. dos saberes e dos instrumentos, etc. Foi muito importante. Eu acho que nesse aspecto Oleiras teve um papel super importante, que, segundo me dizem, na altura em que Oleiras começou, há 12 anos, talvez 11, 12 anos, havia pouquíssimos gaiteiros, eram pessoas muito com alguma idade, gaiteiros, quem diz gaiteiros, caixeiros e percussionistas, vá. E eles fizeram questão de recolher essas músicas e de os ouvir tocar, de aprender com eles. E hoje em dia, muito graças a Oleiras, há muitos miúdos e mesmo pessoas mais velhas a aprender a tocar estes instrumentos tradicionais. E eu acho que essa partilha de conhecimento é muito importante, porque senão as pessoas depois acabam por morrer e as tradições e as músicas vão com elas, não é? Infelizmente. E a Oleiras, no início teria menos alunos, agora estamos com cerca de 70 alunos, 60 alunos, 80 alunos por ano. É muito importante que continue a haver essa transmissão para que este conhecimento tradicional e agora mais moderno se continue que perdure, vá. E agora uma pergunta difícil. E onde é que vês o estado da música tradicional aqui no Planalto Mirandês e o Planalto Mirandês em geral daqui a 40 anos? Infelizmente não vejo muito, de uma forma muito positiva. Acho que não está fácil para ninguém manter-se cá. As pessoas de cá, as mais velhas, ainda estão cá, os jovens vão-se todos embora por oportunidades de trabalho ou para continuar os seus estudos. Há alguns que voltam, mas há muitos que não voltam, ou voltam só ao fim de semana ou em algumas festas. E eu espero que se mantenha em relação à música. Eu sei de alunos que aprenderam cá e, entretanto, foram estudar para fora e continuam a tocar nesses sítios onde estão. Fazerem parte de tunas, por exemplo, introduziram a gaita de foles na tuna, por exemplo. Há exemplos assim. E espero que isso continue. Agora, em termos de manter muita gente cá, não está fácil. Era bom que, através da música, nós pudéssemos ficar cá. Se nos sustentássemos através da música, era muito bom. Mas não chegamos a esse ponto e eu conheço muita gente, ainda agora ao almoço eu vou falar sobre isso, muita gente que esteve cá durante uns anos, por causa da Oleiras ou por causa da IPGA e dos burros, e que foi embora contrariado porque não conseguiu ficar cá. Mas as pessoas, quando vão embora, em relação à música, levam-na para outros sítios e continuam a tocar nos outros sítios. E há, felizmente, encontros de gaiteiros no país e mesmo lá fora, e as pessoas continuam a participar. Por isso, acho que, e espero que se as coisas não melhorarem muito em termos de estar cá a gente, não sei o quê, pelo menos a música fique e que vá para outros sítios. E que volte para cá, pelo menos em alturas festivas, que é normalmente quando as pessoas que não estão cá voltam. Já voltaremos a este tópico, e já estamos na reta final. Perguntar-te uma coisa, sendo uma pessoa de fora, e qual é que é o teu entendimento, até porque tendo duas associações que são associações bastante dinâmicas aqui no Conselho, e não só, que estão sediadas aqui no Conselho, mas que têm uma atividade bastante grande em terras de Miranda. Como é que vês o facto destas associações viverem muito, ou seja, o seu dinamismo viver muito de gente que vem para fora e que veste a camisola aqui desta região? Qual é a tua opinião sobre este fenómeno? Eu acho extremamente importante o trabalho que estas associações fazem. E conheço... Há poucos jovens que estão cá, que não são de fora, desculpa, os poucos jovens que estão cá e que são de fora vieram para cá por causa disso. Ou por causa da Leira especificamente, ou da EPGA. Alguns por causa da Palombar também, que é outro exemplo. São extremamente importantes. Há muita gente que depois acaba por ficar cá porque veio através dessas associações, e eu vim por causa da EPGA, apaixonei-me por esta terra por causa da EPGA, e o trabalho deles é extremamente importante, também para quem vem de fora, mas também para as pessoas que estão cá. Eu conheci muitos produtores na EPGA que ainda hoje ainda me dou com eles, e é muita interação entre jovens e pessoas mais velhas, e é extremamente importante o trabalho que eles fazem a nível social,
aqui nesta terra, não teria metade da vida que tem, a vida social, cultural que tem o Planalto, se não estivesse cá, nomeadamente a EPGA e a Leras, sem dúvida. Achas que essa gente que vem de fora, que traz outras experiências, outras ideias, outros contextos, e que acaba, como é o teu caso, por exemplo, e de mais gente, que acaba por vestir a camisola e de chegar a um ponto em que se sente também mirandês e, portanto, acaba por contribuir também para essa identidade mirandesa, achas que este trabalho, ou pelo menos este fenómeno, é devidamente valorizado, quer na base pelas populações, quer numa cúpula mais alta pelas instituições? Não é de todo valorizado. As populações, às vezes, nota-se nas conversas de algumas pessoas, sim, já houve alturas em que não deram valor, especialmente à EPGA, eram bastante rotulados, mas as coisas evoluíram bastante e há pessoas que sabem que é por causa dessas associações que nós estamos cá. Agora, a nível institucional, não é de todo valorizado, às vezes até é desvalorizado e com muita pena minha, tanto nos aspectos como noutros. Acho que as pessoas daqui ainda têm a mente muito pequenina, infelizmente, e era bom que pudessem experimentar assim, sei lá, um aninho sem estas associações para verem a falta que elas cá fazem. Em momentos pontuais, valorizam-nos, por exemplo, quando nós vamos com 35 alunos à Feira dos Sabores, tocar muito pequeninos e outros mais velhos. As pessoas ficam a olhar para nós e acham aquilo fantástico. E o pessoal, por exemplo, da Câmara ou qualquer coisa, naquele momento acham que aquilo é fantástico, acham que aquilo é espetacular. Mas depois, a nível de apoio, já nem diga que é básico, havia de receber apoio financeiro, mas mesmo a darem-nos as bases para nós podermos continuar a fazer o nosso trabalho, seja de nos darem, sei lá, uma sala de ensaios, uma coisa assim tão simples como poderia ser isso, mesmo assim, não dão, desvalorizam tudo. Tu há pouco falaste, quando falámos desta relação transfronteiriça e falámos da Escola de Música da Lista de Trás-os-Montes, que faz parte do consórcio de fomento musical de Zamora, tu referiste uma coisa que é, porque eles têm condições muito melhores daquelas que nós temos e obrigam-nos. Duas perguntas. Primeiro, porque é que achas que eles têm melhores condições? E segundo, se achas que o facto de aqui haver menos condições também não promove uma criatividade diferente daquilo que acontece lá? Sem dúvida, sim. Eles têm mesmo melhores condições. Eu fui especificamente à Escola de Música Travassos e eles têm salas espetaculares. A escola deles tem condições fantásticas, tem salas insonorizadas e é um sítio bastante grande, com um espaço, com as salas todas divididas, sei lá, por instrumentos. Eu não me lembro especificamente, mas já foi há alguns anos, se calhar as coisas também já mudaram. E, pelo que sei, a junta, o equivalente à Junta de Travassos, apoia-os bastante. A Leira, especificamente, tem pequenas salas cedidas em edifícios antigos que já não servem para nada, que às vezes só lá dentro e coisas do género. E realmente não tem condições para nada, muito menos para dar aulas de música. A nível, sim, de criatividade, sim, muita. Eu acho que tivemos a necessidade de aguçar o engenho, não é? Como dizem já há muitos anos, esse provérbio. Tivemos que, ou o pessoal do início teve que se desenrascar e fazer omeletes quase sem ovos, e tem todo mérito por causa disso, muito mais até. Então agora, só para acabar e fazendo um bocadinho a síntese daquilo que tivemos a falar, tendo em conta que estamos num território cada vez mais despovoado, achas que a música, ou a profissionalização da música, portanto, um garoto que daqui, em vez de ir daqui para fora e que vai estudar e depois não volta, mas se houvesse um grupo, por exemplo, se houvesse um grupo formal de representação não só da cultura mirandesa para o estrangeiro, ou que aqui houvesse um centro de música em que as pessoas pudessem vir de fora aprender música mirandesa, quase como um sistema de residência artística. Ou seja, achas que a música e a arte em geral, a cultura, poderia ser um vetor de desenvolvimento local e de fixação de gente? Sem dúvida, completamente. Se nós tivéssemos as condições para ter uma escola mais formal, por exemplo, havia muitos professores
que não se teriam ido embora se tivéssemos condições para pagar um salário fixo a alguém, e lá está, ou para trazer pessoas de fora para aprenderem cá, alunos que pagassem para ter as aulas na nossa música e nos nossos instrumentos. Sem dúvida que havia muita gente que se foi embora, infelizmente, que ainda esta hora ainda cá estava, e havia outras pessoas que viriam mais vezes e que ficariam cá durante mais tempo. Às vezes as pessoas vêm no máximo um fim de semana ou numa noite para a outra, uma oficina específica, uma festa e tal. Se houvesse esse tipo de condições, as pessoas ficariam muito mais, sem dúvida. Nomeadamente, os garotos daqui, as populações locais, achas que se poderiam manter mais e podia evitar-se todo o êxito que há para as grandes cidades? Sim, eu acho que sim. Havendo o exemplo que deste, que um grupo que representasse a cultura daqui. Porque os paleteiros são muito chamados para ir para todo lado. Se houvesse um grupo fixo em que fossem 10 gaiteiros, ou que fosse profissionais, que fossem pagos pela autarquia ou pela associação tendo meios para pagar, o que fosse, uma escola mesmo, se as pessoas pudessem viver da música, seja fosse com festas, fosse com saídas, ficariam cá, sem dúvida, porque os miúdos gostam muito destas tradições, alguns miúdos, uns mais que outros, claro, e se pudessem ter meios de subsistir só pela música, ficariam, sem dúvida.